gente! Olá! Hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre um tema muito delicado nesse mundo internético, onde a gente consegue dar nossa opinião o tempo todo, qualquer hora, sobre qualquer assunto. Então hoje a gente vai conversar aí como a expectativa é a mãe da merda. Uma coisa que acontece muito com a gente, principalmente no mundo nerd, eu acredito, é embarcar num navio de expectativa e quando chega lá, a coisa, às vezes, na maioria das vezes, não tem como atender a expectativa que você setou, às vezes, muito alta. Hoje em dia os meios de divulgação, quando vão lançar um produto, é tanto trailer, é tanta coisa, tanto produto, é tanta mídia em cima daquilo ali, que aí você já consegue montar uma ideia de como é o filme, do que você vai ver ali, e às vezes quando você senta pra ver não é nada daquilo, te venderam uma coisa que não era. Até porque acontece muito isso no mundo do cinema, porque quem faz o filme, quem filma o filme, quem dirige, não é o mesmo cara que faz o trailer, então às vezes o cara que faz o trailer tem um outro jeito completamente de vender isso. A gente vê muito isso até com livro, por exemplo, uma editora vai e publica um livro, um exemplo é Tartarugas até lá embaixo, que todos os youtubers, booktubers e pessoas que escrevem Instagrams literários, até as pessoas que não recebem o livro vão atrás para comprar porque viu muita gente publicando e você fica mesmo naquele negócio, será que vale isso tudo? Aí muitas vezes você não compra porque você pensa, não, todo mundo tá falando tanto disso, não deve ser tão legal. Ou então fica com medo de comprar o negócio e se decepcionar, ou então compra com a expectativa lá em cima, meu Deus, esse deve ser o melhor livro da internet hoje. E às vezes não é aquilo que você esperava. Isso acontece com filme, com série, com livro, até com prato de restaurante. Por exemplo, abre um restaurante na sua cidade e fica todo mundo falando a respeito. Quando você chega lá, você pega o prato, a coisa mais bonita de todas, você come sem sal. Bem, então, como lidar com isso? Como você conviver com esse monte de mídia que vem em cima das coisas, você criar uma vontade de ver algo, mas não criar essa decepção? Bem, tem uma coisa que a gente adotou recentemente em relação a filmes, pelo menos eu adotei isso, depois de Batman vs Superman, depois de Logan. Você já viu a gente comentar sobre isso em outros vídeos que a gente faz com review de filme aqui. Que é ver só o primeiro trailer que é lançado. Geralmente vem um teaser, a gente assiste o teaser e aí vem o trailer. A gente para aí nesse primeiro trailer. E a gente até chega ao ponto de tampar o olho na hora do trailer no cinema. No cinema porque... a gente sofre porque a chuva de trailer. E a gente, depois de ter isso, pelo menos o Star Wars, foi um filme recente que a gente fez isso, um de grande lançamento, tem muita coisa que a gente foi ver no trailer que dava uma entregada em algumas cenas. Por exemplo, Batman vs Superman. O filme tá todinho nos 3 trailers que lançaram. E assim, eu não precisava ter ido assistir o filme. Principalmente as punchlines, as piadas, assim, que se coloca isso no trailer, quando você tá assistindo o filme, é um momento a menos que você perde. Ao invés de ser... Tipo, já vi isso. Tipo o Do You Bleed. O Do You Bleed seria um momento sensacional icônico no cinema se cinema. você não tivesse visto aquilo no trailer. Só que quando junta aquela cena ali que o Batman chega, o Superman, você viu aquilo no trailer, você sabe que daqui a 3 segundos o que ele vai falar. Então eu acho que a gente acaba ganhando muito mais se a gente deixar pra ter esses momentos de surpresa ali na hora, algumas falas, e você entender o filme do jeito que ele te conta, não chegar com uma ideia antes. Isso ajuda a você ir com a expectativa. É pra zerar? Nunca, não vai zerar. Tem como, Mas você consegue setar a expectativa no nível mais baixo. Porque se você coloca o bicho no topo, mesmo que o filme seja incrível, ele não vai atingir, ele não vai superar essa expectativa. Então, a conversa que nós estamos tendo aqui não é sobre como você não ter expectativa nenhuma. É sobre alguns truques que a gente tem usado para deixar nossa expectativa um pouco mais baixa, porque a gente entende a ansiedade que isso gera de você não conseguir superar ou atender nenhuma expectativa sua porque você setou o troço lá em cima. Aí sim ela vai ser a mãe da merda, entendeu? E sem contar que a gente vive hoje nas mídias, nos canais de divulgação de notícia, tudo a tal da cultura da hipérbole. Porque tudo é incrível e tudo aconteceu e saiu e tem um meu trailer Deus, novo, eu preciso consumir isso agora. E o trailer tá incrível e não sei o que, e olha isso. Então a mídia especializada tá vivendo essa parte de cultura. Acho que hoje em dia já até deu uma baixada, mas ainda tá nessa linha de pensamento. Então quando vem a divulgação, vem que aquele trailer é incrível, oh meu Deus, você precisa ver isso. Isso vai criando uma expectativa muito grande em cima do filme. E quando você vai ver, aquelas cenas ali são um apanhado de 3 segundos que aconteceram só, e o filme, não é esse o tom do filme, não é esse o ritmo do filme, não era isso que o diretor pensou pro filme. Eu fiz um vídeo aqui, que vocês vão poder conferir aqui no link, sobre como eu fiquei decepcionada. Minha maior decepção esse ano foi Uma Estranha Simetria, da Audrey Niffenegger.
Ela é uma autora que eu sou apaixonada, porque eu li o primeiro livro que eu li dela, que é A Mulher do Viajante no Tempo. Foi um livro que eu li muito rápido, eu não queria terminar, eu fiquei apaixonada na história. Então eu fui buscar o filme. Ruim, entendeu? Não é péssimo, o filme em si não é ruim, mas é uma péssima adaptação. Não foi uma boa ideia. E nisso estão quase todas as minhas expectativas frustradas. Minhas frustrações quase todas vêm do fato de a adaptação para o cinema não ser tão boa quanto o livro. Esse é um exemplo. Outro exemplo, Bonequinha de Luxo, que a gente comentou no vídeo que a gente fez aqui sobre o nosso desafio cinéfilo. O filme foi completamente fora do que eu esperava tendo lido o livro. Mas voltando para Uma Estranha Simetria. Eu fui no hype por quê? Porque ela era uma autora que eu era apaixonada por. Esse livro é horrível. Ela escreve completamente diferente, o plot é péssimo. Então você fica assim... Por quê? Porque você acreditou naquele hype, você setou sua expectativa lá no alto. Eu faço isso o tempo inteiro. Nós estamos buscando métodos de não fazer mais isso, mas é o que acontece. Eu acho que eu tenho isso como exemplo com o Logan. Apesar de todo mundo ter achado o filme maravilhoso e tudo mais. É maravilhoso. Eu não consegui ficar com essa impressão de que o filme é maravilhoso, porque o trailer me vendeu uma coisa em preto e branco, me vendeu uma coisa com Johnny Cash. Eu esperava um filme fora da linha de ação, eu esperava uma coisa com peso, com diálogos, uma coisa mais lenta. E chegou lá, foi porradaria, sangue por todo lado e essa parada toda que a gente já tá acostumado a ver. Não que o filme seja ruim, não que o filme não seja diferente do que já foi feito com heróis. O filme tem um tom mais pesado, realmente tem. Mas se você pegar os primeiros trailers e as coisas que foram sendo mostradas, pra mim ele me vendeu uma coisa muito mais lenta e muito mais fora da linha de heróis. Era um filme diferente com cenas de luta. Só que chegou lá, eu achei que foi um ritmo muito mais acelerado do que aquele trailer me passou. Então isso me causou uma frustração muito grande por ser um filme tão bom, que todo mundo comenta tão bem, e eu não consegui ficar tão encantado e apaixonado, justamente porque eu cheguei lá com outra coisa. Com outro setup na minha mente. E é isso que a gente tá falando aqui, a gente não tá citando coisas que foram ruins. A gente tá citando coisas que nós colocamos nossa expectativa muito alta e não teve como isso ser atendido justamente porque a gente setou o troço muito alto. Exemplo, Game of Thrones. Não dá um follow, não dá a mãozinha pra baixo, deixa eu explicar. Eu li os 5 livros de Game of Thrones. É muito, muito legal a história. É sensacional o que o George Martin criou, é muito, muito legal. É totalmente novo? Não é. Nós já vimos isso antes em outros fantasias, mas enfim, não é o tópico agora. Aí a gente faz a primeira temporada da série de Game of Thrones. Foi ótimo, foi muito legal, foi incrível. O próprio George Martin ajudou na produção de algumas coisas. Só que o treco vai degringolando e vai virando fanfic. Então assim, quem leu é uma coisa que as pessoas amam. Eu parei de assistir na terceira temporada porque eu achei intragável. Eu não consigo lidar com o que fizeram com a história. Então, esse é o problema da expectativa. Você lê o negócio, você seta a expectativa lá em cima, você assiste uma primeira temporada bacana ou um episódio piloto, o que acontece com várias séries, e depois o treco vai, só pra baixo. Tô dizendo que é ruim? Não tô dizendo que é ruim. Tô dizendo que eu não consigo lidar com Game of Thrones porque estragaram a história do jeito que eu concebi. E acredito que George Martin também. Então a gente entra aí numa parte mais puxada, porque a gente vai conversar mais no próximo vídeo, que é justamente essa parte do fanboyzismo e como você não tá autorizado a não gostar das coisas. A gente vai fazer uma pausa porque esse vídeo vai ficar muito grande. Então, não sai daí e aguarde a parte 2 que já tá vindo on fire. Eu ouvi dizer que vai ter uma parte 3 aí também, mas ainda tá em negociação com os atores.